Boa noite, Rafa. Tudo bom? Olha eu com os meus cabelinhos enroladinhos hoje. O que você tá achando dos meus cachinhos? Vamos lá, vamos trabalhar. Eu e os meus cachinhos hoje, tá, Rafa? Boa noite, querida. Amiga legal, né? Oi, Sol. Tô falando com a Rafa que hoje eu tô de cachinho. Ela disse que eu tô linda. É bom ter amiga, né? Hoje versão cachinho, tá, gente? Ah, Cristo. Amanda! Oi, Amanda! Legal te ver por aqui. Então, Sol, hoje tô cacheada. Hoje não fiz escova. Tô aqui ajeitando meus rebeldinhos pra ficar com vocês assim, cacheadinha. In natura hoje. Amanda, poxa, quanto tempo que eu não te vejo, Amanda. Bem-vinda ao projeto Cresça na Terça. Ah, Sol, você também é amiga. Vamos lá, vamos dar aquele tempinho inicial. Sol, você que gosta de anotar, hoje tem uns negócios legais para anotar. Gente, Marisa, um beijo para você. Quanto tempo que a gente não se fala, quanto tempo que a gente não se vê. Que bom ver você por aqui. Muito obrigada pela passadinha. Eu sei que nem sempre dá para ficar, né, até o final, todo mundo tem compromisso, mas que coisa boa ver você. Te reencontrei pela internet num momento tão difícil para nós todos, né? Mas muito feliz de saber que você está bem, viu, querida? Meu beijo, meu carinho para você. Igualzinho como era 12 anos atrás. Grande beijo para você. Beijo para Kátia Silene, para Carol, minha ex-aluna, que eu não sei como é que a Carol não tem overdose de mim. Me aturou lá na UF vários dias, aí vem me assistir aqui, né, Carol? Beijo naquela turma. Gesaías, meu parceiraço lá da UF. Sem Gesaías eu fico perdida lá naquela UF, sem os recursos, né? Abraço para vocês todos. Que legal vocês aqui. Muito obrigada. Eu sei que a turma nem sempre pode ficar, né, gente? Nem sempre todo mundo pode ficar até o final, mas só de vocês passarem e dar um oizinho, eu acho muito gentil, acho muito legal. E a gente está falando de inteligência emocional, isso também é uma forma de ser inteligente emocionalmente, né? A gente dá aquele oi, dá aquele apoiozinho aos colegas. Então, que bom que vocês estão por aqui. A gente começou na terça-feira passada uma série sobre inteligência emocional, né? E beijo para você também, Amanda. E a gente tá falando por quê? Porque a proposta do Cresça na Terça... Deixa eu só ajeitar meu apoio aqui, gente. A proposta do projeto... Pois é, Grace! Ó, Grace, esses são os meus cachinhos in natura, sabe? Hoje eu resolvi deixá-los aqui em homenagem às minhas amigas que têm participado do Vozes Negras comigo, mas você já viu que eu tô toda hora passando a mão no bichinho, né? Mas hoje eu resolvi deixar ele assim, mais abertinho. Tô de cachinho hoje. Tô com ele assim. Dei uma olhadinha, dei uma ajeitadinha. Espero não assustar vocês. Vamos com os meus cachinhos mesmo. Deixa sempre mesmo. Olha que eu vou na dica, hein? Amigo é fogo, cara. Amigo só vê a gente bonita, ninguém fala nada. Tem uns restinhos aqui, sabe, do processo de transição, tá vendo? Esses bichinhos aqui muito alisadinho. Mas vamos lá, meus filhos também gostam dele assim. Eu que sou chata aqui de vez em quando ficar fazendo uma toquinha, uma escovinha, mas meus filhos e meu marido adoram o cabelo enroladinho no natural, do jeitinho que ele veio ao mundo, né? Do jeitinho que o Papai do Céu deu. Muito legal receber o apoio dos amigos, né? Os meus. Gostou também, Luana? Ah, pronto, eu vou acabar fazendo as lives todas de cabelo cacheadinho. É muito apoio dos amigos. Adorei, vocês são ótimos. Oi, Zilda, boa noite, querida. A Zilda também tem um bebê em casa, que nem eu tenho um bebê de 90 anos, vai fazer em dezembro, e a Zilda tem uma bebê de 96, né, Zilda? A gente tá de mãe agora, tirou mãe dos nossos pais. Então, gente, bem-vindo todos, é uma alegria receber vocês aqui.
Algumas pessoas, olá Ana! Algumas pessoas que eu tenho tido o prazer de reencontrar aqui pela internet, então fico muito feliz. E como eu sempre digo, gosto de falar logo no início para não esquecer, eu acho muito, muito bacana quando alguns amigos dão aquela passadinha, mesmo os que não conseguem ficar até o final, mas dão aquela passadinha, dão aquele oizinho, né, dão aquele boa noite. Vera, Kátia, Vera Campos, bem-vinda, Vera, seja muito bem-vinda. Se puder ficar com a gente até o final, vai ser um prazer. A gente está conversando sobre inteligência emocional. Então, assim, eu acho muito bacana, acho muito carinhoso os amigos participarem. Esse projeto é um projeto que visa ajudar as pessoas, de uma forma geral, toda e qualquer pessoa que queira se atualizar sobre os temas que são passados nas organizações, toda e qualquer pessoa que goste de aprender, que queira se desenvolver pessoal e profissionalmente. E tem um público que eu sempre digo, que é um público, diria, o público-alvo, que é aquele pessoal que nunca participou numa organização de um projeto de treinamento dentro da empresa. Então, assim, o que será que as pessoas fazem no RH? Bem-vinda mesmo, Vera. O que será que as pessoas fazem no RH de uma empresa grande? O que as pessoas aprendem? O que é esse negócio de participar de treinamento, né? Já ouviu alguém falando, vou para um treinamento na empresa, hoje tem treinamento. O que se fala, né? Como é que se faz isso? Como é que se faz isso dentro da organização? Como é que se fala sobre isso? Então, a gente faz uma lista de necessidades da organização, conversa com os gestores, cada um diz onde precisa melhorar o seu grupo e a equipe de treinamento desenvolve os temas que são adequados àquelas necessidades. Isso, no geral, dentro da organização. E a proposta do Cresça na Terça é uma proposta social, né? São aulas gratuitas toda terça-feira nesse horário, por esse instrumento, né? Pela live. E a gente vai falando sobre os temas mais comuns que são falados também dentro das organizações, que é para a turma ficar sabendo exatamente como as coisas são e como é que acontece lá dentro, para quem nunca teve a oportunidade de participar. Então, a gente começou uma série sobre inteligência emocional e terça-feira passada a gente falou sobre o que significa. Eu não sei quem é que lembra, mas a gente deu duas coisas importantes, né? A inteligência emocional, ela significa a forma como nós nos gerenciamos e como nós lidamos com os nossos relacionamentos. Então, assim, não é uma coisa simplesinha, não é uma coisa facilzinha, porque falou de relacionamento, está falando de emoção das pessoas, né? Da gente e das pessoas. Então, a inteligência emocional, ela cuida disso. Ela cuida da forma como nos gerenciamos e como lidamos com os nossos relacionamentos. E, obviamente, isso está envolvendo a nossa forma de ser, as nossas principais características e a maneira como nós lidamos com as nossas emoções. Juliana, um beijo para você, minha colega que fez o mestrado comigo. Beijo para você, querida. Então, assim, o que significa a forma como nós nos gerenciamos e lidamos com os nossos relacionamentos? E tem duas principais características. Ela precisa, a pessoa que estuda inteligência emocional, que quer se desenvolver em inteligência emocional, ela precisa aprender a entender e expressar as suas emoções. E ela precisa aprender e saber usar a empatia. São os dois grandes pilares da inteligência emocional. E aí a gente conversou um pouquinho sobre isso na semana passada. Quem quiser ver, a live está gravada no IGTV do meu Instagram, tá? E hoje a gente vai falar sobre a primeira grande característica da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. E assim, óbvio que a gente em 50 minutos, né, uma horinha de live no Instagram, a gente não vai conseguir de jeito nenhum fazer, nem falar tudo que a gente precisaria falar e fazer nesse tema. É um tema extenso, é um tema que traz algumas informações que valem a pena a gente refletir. E quando a gente está em sala, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, quando a gente está dentro de uma sala de treinamento, a gente tem alguns exercícios, a gente tem algumas dinâmicas. E esse processo de parar, de refletir, de fazer o exercício, de conversar sobre aquilo, de questionar o facilitador, isso é um processo que facilita muitíssimo a nossa apreensão sobre o conteúdo. Mas como aqui a gente não tem essa possibilidade, eu hoje já comecei dando a dica para quem gosta de anotar, para anotar algumas coisas que eu vou falar que são legais para vocês pensarem depois, né? E lembrando que a gente faz um acompanhamento profissional, pessoal, que é o trabalho da gente também, e que se alguém se interessar por isso e quiser bater um papo comigo, pode me chamar
no direct e a gente conversa também, vê quais são as possibilidades da gente fazer um trabalho mais profundo, tá? Para eu ajudar vocês. Então vamos lá. A gente viu então semana passada isso, entender e expressar as emoções e usar a empatia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Para falar do autoconhecimento a gente precisa falar, deixa eu dar um tchauzinho aqui para Isa Ramos Lima. Bem-vinda, querida. Muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar então sobre a primeira grande característica, né? Aquilo que eu primeiro preciso aprender e saber lidar, que é o autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de como a gente lida com as nossas emoções. E as emoções, gente, as emoções elas são muito complexas, né? Quando a gente fala de emoção, a gente está falando bem especificamente, estou incomodada com esse meu apoio aqui hoje, não está me atendendo, está mostrando muito o teto do meu quarto, estou me sentindo muito lá no alto. Sei como é que tá para vocês, desculpa a tremedeira toda aí. Aqui, acho que agora melhorou. Aí, gente, estou de cachinho hoje, minhas amigas que têm me acompanhado, estou sempre de escovinha, hoje eu estou de cachinho. Oi, Bruna, bem-vinda também. Então, assim, quando a gente fala de emoção, a gente está se referindo àquelas sensações que a gente tem e que a gente expõe a partir através do nosso comportamento. Só que isso é diferente para cada pessoa, né? Essa emoção, ela aparece pra gente de forma diferenciada, tem todo um histórico que só pra gente falar sobre esse histórico e como essas emoções podem aparecer para nós, a gente já poderia ficar aqui falando pelo menos umas 4 terças-feiras e talvez a gente não desse conta. Então, essas reações que a gente tem, elas são estimuladas pela forma como nós percebemos essas situações, pela forma como está o nosso humor, obviamente, pela forma como nós nos relacionamos com a pessoa que está envolvida naquele evento que está nos causando a emoção. Tá? Vamos tentar, então, dar uma destrinchada, né, nessa questão da emoção. Elas vão refletir o nosso prazer ou o nosso descontentamento diante de uma situação e elas podem ser muito intensas e podem ser muito suaves. A outra coisa que eu preciso dizer também é que nós já fizemos aqui no Cresça na Terça, para quem não conhece, para quem está entrando pela primeira vez, nós já fizemos um estudo muito rápido, mas muito, muito rápido, muito raso, porque não tem como a gente ser tão profundo aqui, sobre os comportamentos. Então, assim, voltando ao tema dos comportamentos, o expressivo se posiciona de uma maneira diante das suas emoções, o analítico de outra, o controlador de outra e o apoiador de outra. Então, dependendo das nossas características pessoais, as nossas expressões emocionais também vão ser bastante diferentes, vão ter intensidades diferentes, vão ter formas diferenciadas de aparecerem para as pessoas, tá? Então a gente fica pensando assim, se a gente já teve, por exemplo, claro que todo mundo já sentiu raiva, muita tristeza, muita alegria, a gente precisa lembrar de uma coisa, essa não é exatamente a emoção, isso é uma percepção, um estado que eu estou sentindo, um estado psicológico, que vai promover em mim um comportamento, e esse comportamento é que vai aparecer para as pessoas. E aí as pessoas vão nos taxar disso ou daquilo, dependendo da forma como a gente está se expressando, né? E aí existe uma variação muito grande. Kátia, você está trazendo uma galerona, né? Fafá Dias, bem-vinda, Fafá. Fafá é minha prima, Fabiola. Bem-vinda, Fabiola. Seja muito bem-vinda. A gente está batendo um papo aqui hoje sobre inteligência emocional, vamos dizer assim, no segundo episódio da série, né? A gente está batendo um papo no segundo capítulo, que é sobre o autoconhecimento, tá bom? Bem-vindíssima. Então, assim, existe uma variação muito grande entre as pessoas e muitas vezes uma situação idêntica, né, para você e para uma outra pessoa, você vai reagir de uma forma e ela de outra, obviamente injustamente por causa dessas nossas diferenças, graças a Deus, né? Se fosse todo mundo igual, ia ser um terror. Então a gente não ia ter como aprender com nada, né? Porque as pessoas iriam reagir da mesma forma ou de forma muito semelhante. Então, dependendo do seu comportamento predominante, você vai reagir de uma forma mais intensa, menos intensa, mais descontente, menos descontente. Aquilo vai ficar na sua cabeça por um tempo ou não. Você vai dormir e vai sonhar com aquele bagulho ou não. Isso muito depende de como nós reagimos a essas nossas emoções, né, aos nossos sentimentos e como isso se traduz em comportamento na hora que a gente está se relacionando com as pessoas. Bom,
A gente também já deve ter tido, eu faço algumas anotações aqui para não deixar de falar o essencial para vocês, tá, gente? Porque se eu deixar, eu vou falando das experiências, vou falando direto e acabo passando batido algumas coisas. Depois eu vou olhar e falei, ai, caramba, esqueci de falar tal coisa. E, enfim, de vez em quando eu boto umas colinhas aqui para não esquecer o que eu vou falar para vocês. Então, assim, existem também possibilidades, muitas, dessas variações de reação acontecerem com a gente mesmo. Não precisa ser uma pessoa ou outra pessoa, né? A gente tem essas variações com a gente mesmo. Por exemplo, se eu pedir a você que você lembre aí de uma reação exagerada numa determinada situação, que você depois parou e falou assim, nossa, nem precisava daquilo tudo. Caramba, pra que eu falei daquele jeito? Ou por que eu me comportei daquela forma? Você mesmo entende que isso é uma variação que aconteceu com você, de repente, diante de uma situação que você já tinha vivido e que você acha nesse momento da sua avaliação que não precisava ter sido daquele tipo, né? Mas o que faz isso? O que faz a gente, em determinadas situações, de repente vivendo a mesma emoção, a gente expressá-la de uma maneira diferenciada? Vamos ver se a gente consegue responder nessa live hoje? Vamos tentar, né? Então, vamos lá. As nossas emoções, então, elas são os sentimentos que nós temos em relação a um evento, tá? Isso é legal de anotar para quem quiser anotar, tá? As nossas emoções, elas são sentimentos em relação a um evento, a uma situação. E o nosso comportamento é a reação a esse evento, ok? Combinado? A emoção é um sentimento em relação ao que está acontecendo com a gente e o nosso comportamento é a reação a esse evento. Então, a chave do bagulhinho tá aí, tá? A chave do porquê que quando aconteceu isso com fulano eu reagi assim e quando aconteceu a mesma coisa com Beltrano eu reagi de outra maneira, tá? Então por quê? A forma como a gente reage ao evento, que envolve a nossa forma de perceber a nossa emoção e envolve quem está na situação ou no evento com a gente. Por que é importante a gente estar falando sobre esse tema? Porque é muito importante a gente administrar as nossas emoções. Ele é um tema que a gente precisa discutir porque é fundamental para melhorar o nosso desempenho e para a gente interagir bem com as pessoas. Porque boa parte daquilo que a gente percebe, como a gente interage com o mundo, né, e tudo que está ao nosso redor, boa parte deriva das nossas emoções, da forma como nós enxergamos esse mundo, essas pessoas e essas situações que estão nos ocorrendo. E se a gente não administrar esse processo de uma maneira consciente, as nossas emoções vão assumir o comando. E isso é um problema. Eu não preciso nem dizer para vocês que a emoção, quando assume o comando, é um problema. Por quê? Porque elas são intensas, elas são fortes, dependendo do perfil de comportamento. Elas são mais intensas e mais fortes, dependendo do nosso histórico, da maneira como a gente lida com as situações. A gente tem ainda mais intensidade, mais impulsividade para lidar com essas emoções, então eu preciso aprender a administrar. Pelo menos as minhas, né, gente? Pelo menos as minhas. Porque as das pessoas eu preciso compreender, mas as minhas eu preciso entender, eu preciso decodificar. E aí, por que a frase diz aqui pra gente que a gente precisa derivar do processo de maneira consciente? Por que a gente fala da gente trabalhar e administrar as nossas emoções no processo de maneira consciente? Porque na hora da impulsividade, na hora da reação imediata, que nós todos temos alguma reação imediata, essa reação está sem nenhuma objetividade, sem nenhuma racionalidade. Ela está dentro do nosso limite daquilo que a gente é com as nossas características emocionais. Então, se eu não tenho a percepção consciente desse momento que eu estou vivenciando, sai do jeito que vier na cabeça. E aí você imagina, uma vez eu contei isso num grupo, queria contar para vocês também. Vejam que coisa interessante. Quando a gente trabalha dentro de uma organização com os comportamentos, vou pedir a vocês para falar uma palavrinha pequena, mas vou falar uma palavrinha chula bem pequenininha, vou pedir permissão para vocês, tá? Por exemplo, chega um chefe, não interessa o seu comportamento predominante, e ele chama a equipe toda para dar uns breg na equipe. Aqueles breg assim que arrasa, deixa todo mundo, pô, caramba, que esbregue, que fora, que esporro, o que for, né? E aí nós temos as pessoas ali, cada uma com seu comportamento predominante. Então eu vou dar só um exemplo para vocês, porque a gente está falando sobre a maneira consciente de lidar com essa emoção, porque hoje o nosso tema é autoconhecimento, tá? Então a gente está trabalhando autoconhecimento.
Então imagina esse chefe, deu os bregue, falou pra caramba, sei lá, perdemos o prazo, perdemos o cliente, fizemos um erro infantil, não teve comunicação na equipe, faltou entrosamento, enfim, deu os bregue geral, tipo assim, pra todo mundo de um jeito só. E aí o que pode acontecer? Vou só dar um exemplo para vocês, assim, super basicão, mas na verdade, na real, acontece mais ou menos isso, tá? O expressivo, que é o meu comportamento predominante, se tiver liberdade com esse gestor, vai dizer assim, olha só, calma a tua vida aí, tá muito nervoso ou tá muito nervosa, menos, sabe? Vai tomar um Rivotrilzinho, porque calma, foi erro, mas a gente vai tentar ajustar aqui, afinal de contas a gente trabalha junto, a gente é equipe, menos, hein? Pelo amor de Deus. Se não tiver, ele vai fazer isso com a equipe depois, a gente vai sair do ambiente, ele não vai falar isso com o chefe, mas vai falar com a equipe, ó, gente, calma. O cara tá nervoso, ou ela tá nervosa pra caramba, sabe? É compreensível saber que eles estão desse jeito, enfim. Mas calma que a gente é equipe, a gente vai consertar esse negócio, a gente vai administrar esse negócio. O analítico não vai fazer isso, nem com o chefe, nem depois. Ele vai ficar na dele, vai pensar no que aconteceu e vai provar depois com o seu trabalho, com a forma de fazer, através dos seus cálculos, das suas pesquisas, através dos seus processos, ele vai, de alguma forma, apresentar para aquela pessoa uma outra maneira de fazer aquilo, ou provar que mesmo dando algum tipo de problema, a parte dele, pelo menos, foi cumprida com excelência. E vai ficar tranquilo, ele vai achar aquilo ali, vai achar no máximo, assim, foi meio deselegante, meio deseducado, mas, enfim, o analítico. O controlador rebate, né? O controlador se reporta. Pô, mas faltou isso, faltou tal coisa. Tinha que ter um gerenciamento maior na parte X. Quando a gente dependia de tal coisa, a gente não recebeu. Vai falar também igual o expressivo. E o apoiador, que é aquela pessoa do grupo, que é aquela pessoa, né, que serve aos outros, que é aquela pessoa preocupada com todo mundo, preocupada com a harmonia do grupo, dependendo dos termos que ele tenha usado com a equipe, dependendo dos termos, esse apoiador vai para o banheiro chorar. Vai chorar de tristeza, vai chorar de chateação, vai chorar de inconformismo, sabe? Como é que um gestor fala um negócio desse com todo mundo? Acabei nem usando o termozinho chulo que eu ia usar, né? Nem precisou. Mas assim, essas reações, eu sei, Ju, você é totalmente analítica, tenho certeza absoluta que você é analítica. Então, assim, até porque o analítico não discute, né? A gente conversou aqui um pouquinho dos comportamentos. O analítico não discute no bate-boca, o expressivo e o controlador sim, né? E aí a gente precisa, por que a gente está falando, por que eu contei esse exemplo? Porque a gente precisa exatamente nessa hora que o chefe acabou de dar aqueles brega em todo mundo, geralzão, todo mundo, pô, o expressivo tá pau da vida, doido para mandar ele ir para aquele lugar, o controlador já rebateu, já discutiu, o analítico está na dele só pensando e observando, o apoiador está doido para sair daquela sala para chorar e desafogar a mágoa de tanta tristeza daquele clima horroroso. Nesse momento que é o momento do abacaxi, entendeu? Nesse momento é o momento que a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional. Essa é a hora que a impulsividade vem, e dependendo do comportamento que você tenha, você precisa segurar nesse momento. Esse momento é o momento do aprendizado. Esse momento é o momento que a gente precisa buscar o processo consciente. Tá bom? Ficou claro isso aí? A Vera tá dizendo que acha que é uma mistura de apoiador e analítico. Pode ser. Pode ser. Se você for apoiadora e analítica, né? Porque isso acontece. Tô dizendo que pode ser, não que eu te conheça, mas porque pode ser, isso é provável. Dentre os 4 comportamentos, nós temos 1 ou 2 que predominam. E o esquema do apoiador ou da analítica é que você tem o teu apoiador fica na parte de cima do quadrante, que é uma visão voltada para as pessoas. E a parte de baixo do quadrante, que é onde fica o analítico, é para as tarefas. Então você tem sempre uma briga entre você mesma, né, com as suas visões e com a equipe, no sentido de eu preciso falar, mas eu tenho que ter jeito para falar. Seu lado apoiador tem medo de magoar, seu lado analítico precisa cobrar. Então essa briga é uma briga bem intensa aí dentro de você, que tem que ir aprendendo, mas é uma oportunidade bacana para aprender também. E a Isa falou que se identificou com o controlador. O controlador é o competitivo, é aquele que se impõe, que se coloca, facilidade de decisão, objetivo. Então essas reações emocionais dependem dessas características que vocês encontram em vocês.
tá? Então essas características que nos marcam, muitas vezes também nos rotulam, e essa é a nossa preocupação quando a gente vai batendo esse papo aqui sobre autoconhecimento. Oi, Rosenberg, muito bem-vindo, querido. Seja muito bem-vindo. A gente se conheceu lá pelo LinkedIn com a Tânia, né? Bem-vindíssimo. Se puder ficar com a gente até o final, ficarei muito feliz, viu? Grande abraço para você. Então, assim, muitas vezes também o nosso cuidado com relação a Kátia te conhece, hein, Vera? Aí. Olá, queridão, bem-vindo. Então, quando a gente está falando desse momento da consciência emocional, eu estou falando exatamente disso. Então, assim, eu, Delaís, eu tenho certeza absoluta, até porque, caramba, são 22 anos só nessa área, né, gente? Se eu não tivesse certeza do meu comportamento predominante, a coisa ia pegar. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que eu sou essa pessoa, eu sei como eu reajo, eu sei como eu ajo em determinadas situações, e até hoje, apesar da maturidade, né? Quando eu tinha 20 e poucos anos, não tinha espaço daqui pra cá, não tinha pavio, não tinha nada nesse intervalo aqui. Pensou, cuspiu, pensou, falou. Então, assim, fui muito rotulada como justiceira, como brigona. Meu próprio marido, quando me conheceu, a gente começou a namorar, ele me disse que eu dava muito murro em ponta de faca. E mesmo depois desses anos todos, né, 25 anos depois de trabalho, eu ainda preciso me controlar. Eu ainda preciso me conscientizar desse momento da minha emoção para eu não extrapolar e não receber o rótulo que eu já tive na minha juventude, tá? Então, assim, quando a gente se expressa, e não é errado se expressar, o caldo hoje tá gostoso, né, gente? Eu tô animada e vocês também. Não é errado se expressar. A gente já viu numa live aqui sobre assertividade, que eu super indico também para vocês, que a assertividade não é deixar de fazer aquilo que você está sentindo, não é deixar de falar. Eu, como expressiva, se alguém disser para mim assim, não fala nada agora, deixa para amanhã, nossa, você vai acabar comigo. Tipo assim, vou passar a noite mal, vou ficar com aquele sapão aqui na minha garganta, porque o expressivo, ele quer se expor, ele quer falar, ele quer resolver. Então, para a gente aprender a ser assertivo no nosso comportamento, eu preciso entender a minha emoção, eu preciso ter inteligência emocional para saber como agir com a minha forma de ser. Eu não posso me transgredir, eu não posso me agredir. Então, eu não vou me comportar como uma analítica porque eu não sou. Eu não vou chegar no extremo do controlador porque também não sou. E não vou pro banheiro chorar, nem ficar triste demais, porque às vezes o apoiador nem chora, mas ele fica tão triste, que ele chega a pensar em sair daquele trabalho, ou daquela relação, ou daquele grupo de amigos, ou daquela comunidade, ou daquele grupo musical, sei lá, de onde ele estiver. A tristeza, o aborrecimento daquela discussão, da briga, do que for, deixa ele tão triste, tão arrasado, que a opção dele às vezes é sair. Eu não vou chegar nesse máximo, né, de cada um. Mas eu sei que eu vou ficar me coçando para falar. Enquanto eu não falar, eu não vou sossegar. Então, assim, e até hoje eu preciso desse controle. Então, assim, eu sou professora dessa área. Eu trabalho com comunicação desde a minha formação, é minha área de paixão. Eu dou treinamento há mais de 20 anos e até hoje eu continuo aprendendo. E aprendendo dentro da minha própria casa, na relação com os meus filhos, com o meu marido, né? Então, assim, é um aprendizado contínuo. A gente tem que desejar, a gente tem que querer, a gente tem que realmente dizer assim, pô, não quero passar nessa vida do jeitinho que eu fiquei ou que eu fui a minha vida toda na minha adolescência e juventude. Eu quero melhorar para ser uma adulta mais consciente, uma adulta com as relações melhor equilibradas. Enfim, a gente precisa querer. Não adianta achar bonito e depois ligar o botãozinho e dizer que se dane, né? Cada um quem quiser que me ature como eu sou. Desculpa, beijo pra você, pode ir se você for essa pessoa, né? Porque nem eu, nem ninguém quer que a gente seja o que a gente é e quem quiser que ature. Muito mal as nossas mães nos aturam como somos e já é difícil para elas. E já depois que a gente vira adulto, então já é um desrespeito. A gente não reconhecer nela um ser humano que precisa também desse acolhimento, dessa compreensão, né, dessa nossa individualidade. Então, por isso que eu estou batendo a tecla nessa questão do processo consciente, porque senão as nossas emoções assumem o comando. E quando a emoção assume o comando, dependendo do seu comportamento, ela pode fazer um estrago fenomenal, que para você consertar depois vai ser um terror, tá? Então, as nossas respostas rápidas, né,
a nossa forma de responder rapidamente a alguma situação, ela pode ser favorável para a gente. Se a gente souber como fazer, vai ser sempre favorável, se eu souber como fazer. O problema da comunicação não é se você é mais agressivo, mais intempestivo, se você é mais calado, se você é mais tímido, se você é extrovertido, introvertido. Não é essa a questão. A questão é como eu mostro isso. Como eu transmito a minha mensagem. De que maneira eu exponho para as pessoas aquilo que eu sou. Que não deve, não pode ser de forma agressiva. Tem outro papo assim bem forte por aí, sobre comunicação não violenta. Estou pensando em trazer uma série dessa para cá. Se vocês acharem legal, depois me dão um ok aqui para eu ver se seria um tema legal para a gente conversar, que eu acho que sempre ajuda. Relacionamento, gente, é uma caixinha de surpresa todo dia. A gente se assusta com a gente se assusta com as nossas reações. A gente pensa que está no comando, no controle do que vier, e daqui a pouco a gente se assusta com uma reação que a gente nunca teve, porque a gente teve uma provocação maior do que a gente sempre teve, ou porque aquela provocação nos trouxe alguma outra lembrança que eu queria muito falar com vocês aqui hoje, mas acho que não vai dar tempo. Existem situações que trazem gatilhos, né? Grace talvez me acompanhe bem nisso. Existem situações que trazem gatilhos. Os okzinhos são... tá, gente, desculpa, eu falei, já estava me perdendo aqui. Tá, eu vou preparar então uma sériezinha sobre comunicação não violenta, que é bem bacana. Então, assim, algumas situações na nossa vida, principalmente quando envolve família, quando envolve gente que a gente tem convívio há muito tempo, elas trazem alguns gatilhos, sabe o que são? Aquelas coisas que quando a pessoa te faz lembrar de alguma outra situação que foi complicada, e aquele gatilho que foi, né, puxado lá na sua cabeça, ele te traz reações que você não esperava. E aí você se vê com 50 anos de idade e fala assim, caramba, por que eu reagi de novo dessa maneira? Porque aquela pessoa te fez lembrar de uma situação que foi esse gatilho para você, que fez com que você lembrasse de alguma situação difícil, que por mais que você tenha tentado ter controle, isso que aconteceu com você naquela situação, há não sei quantos anos atrás, foi muito intenso, muito forte. Então, se essa pessoa aparece na sua frente, solta alguma palavra, alguma frase que motiva essa lembrança, esse é o gatilho para que você tenha uma reação, de repente, exacerbada, e que você diga assim, nossa, eu não reagi assim há tanto tempo, por que eu estou fazendo isso? Por isso que o papel do autoconhecimento é extremamente importante, porque além da gente ir caminhando pela vida e aprendendo com as experiências, a gente precisa reconhecer em nós a forma como nós lidamos com essas experiências e o que nós fazemos com essas experiências. Deixa eu mandar um beijo muito grande para o meu artista preferido aqui, meu maravilhoso amigo Hudson Silva, um ilustrador fantástico. Se eu fosse vocês, eu ia lá na página do Hudson Silva Ilustrador, conhecer o trabalho dele. Querido, um beijo para você, que prazer ter você aqui comigo. Então, a gente está falando hoje, Hudson, sobre autoconhecimento. É o segundo episódio da série Inteligência Emocional, Autoconhecimento. Bom, então, o que acontece é o seguinte, a gente precisa buscar esse controle desse processo. Porque, assim, existe uma reação em cadeia entre as nossas emoções, tá? Que é o que a gente sente em relação a um evento, já falei isso hoje aqui, né? E o nosso comportamento subsequente, que é como a gente reage ao evento. E qual é a importância desse negócio? É assim, a nossa... Pois é, Solange, aí, Hudson, querido. As nossas emoções, elas podem causar, reações psicológicas, tá? E vai envolver como é que a gente processa as informações e como é que a gente julga a situação. E 2, elas podem trazer uma resposta fisiológica, ou seja, na primeira, a reação psicológica é como eu faço aquela leitura e faço o julgamento. E na sequência, ou não, ou eu tenho uma, eu tenho outra, ou eu tenho as duas, eu tenho uma resposta fisiológica, que é aquele negócio, né? A mão começou a tremer ou ficar suada, deu aquele formigamento na barriga, desceu esse formigamento para as pernas, a gente teve aquela dorzinha de barriga, de nervoso. Então, assim, isso é emoção. E é importante a gente falar que isso é estado interno, tá? São 2 processos que acontecem internamente. E aí, este processo interno que está acontecendo com a gente, né? Ou a reação psicológica só, ou a reação psicológica e a resposta fisiológica,
esse processo é que vai trazer a reação comportamental, que é como a gente interage com os outros com base na forma como a gente processou essa situação. Ficou claro, gente? De repente é legal eu repetir? Eu tenho reação psicológica, isso é interno. Eu leio a situação de acordo com todo um histórico que a gente não vai ter como trabalhar aqui hoje, né? Com toda a minha história de vida, com todo o meu background. Todo o meu background aparece nesse momento em segundos e eu faço a leitura daquela situação e o julgamento, tá? E aí eu posso ter também uma resposta fisiológica dependendo do tamanho desse negócio em mim, tá? Dependendo de como isso é dentro de mim. E aí eu posso suar, eu posso tremer, eu posso ter taquicardia, enfim, uma porção de coisas. Só que todas essas duas reações, elas são internas. Quando é que a gente vê alguma coisa em relação a isso? Quando ela externaliza através do nosso comportamento. Então, olha só que sacada legal que a gente precisa ter. Primeiro, o nosso nível de inteligência emocional, ele vai determinar pra gente como é que a gente vai reagir à situação, que é a nossa exteriorização dessas duas reações internas. Quando eu tenho inteligência emocional, eu consigo ter consciência do que está acontecendo comigo e eu começo a escolher a forma como eu vou reagir. Não é fácil não. Achavam que era fácil? Não é fácil não. E mais, a gente está encarando né? A gente está falando de autoconhecimento. A gente está encarando as nossas dores, a gente está encarando as nossas dificuldades, a gente está encarando os nossos medos, a gente está encarando as nossas inseguranças, a gente está encarando aquela forma que eu sempre fiz. Olha como isso é complicado. Porque imagina uma pessoa adulta, né? Madura, passou um pouquinho dos 50 como eu. Olha que coisa difícil. Eu preciso encarar a forma como eu sempre fiz. Que até uma determinada idade me trouxe conforto. E depois eu começo a ficar desconfortável com aquilo, porque não me preenche, não tira de mim, de repente, a dor que eu senti, e eu ainda deixo o outro magoado e sem conseguir resolver a situação. Então, quando eu tenho consciência do meu nível de inteligência emocional, eu determino como eu reajo às situações. Essa é a grande sacada do autoconhecimento. Essa é a grande sacada do autoconhecimento. A Ju está falando que não é fácil mesmo, que ela tem trabalhado nesses últimos meses. Isso é um trabalho constante, Ju. Só quero te incentivar a continuar trabalhando. Cada vez que a gente trabalha vai ficando menos difícil, mas não posso dizer para você que seja uma coisa que a gente termine de fazer, mas a gente está em constante aprendizagem. Mas quando a escolha é consciente, é a melhor sensação da vida, sem dúvida, Grace, sem dúvida. A Zilda está dizendo que é complicado até para entender. Zilda, se ficar alguma coisa que você queira saber melhor, anota no papelzinho, escreve para mim na mensagem que eu te ajudo, tá? Com o maior prazer. Então, isso que a Grace colocou é muito bacana porque você se sente de verdade no controle. Se vocês não tiveram ainda experiência de ficar numa situação extremamente constrangedora, que tenha te aborrecido, tenha te trazido um mal-estar muito grande, e você conseguir se conscientizar dessa situação, pensar nela e determinar o que você vai fazer com aquilo, é uma sensação de poder que eu não sei explicar para vocês com palavras, porque nesse momento que eu tenho essa sensação de poder, aquela coisa que me incomodava do outro, da opinião do outro, o que o outro vai achar, como é que o outro vai achar, ela cai por terra, porque eu estou consciente do que eu estou sentindo, do que eu estou percebendo e eu estou escolhendo agir da melhor forma, naquilo que eu acredito que seja, né, a melhor forma. Aí a gente não pode julgar, entra a questão de caráter, de formação, e não é o nosso foco aqui. Mas eu compreendo que eu não agi por impulso, que eu não falei o que eu queria, do jeito que veio e pronto, acabado, porque eu sou assim mesmo. Não, a gente olha pra gente assim, nossa, você conseguiu pensar, você conseguiu dar uma respirada e avaliar como é que é isso, de onde vem, por que eu estou nesse nível, qual foi o gatilho que essa pessoa puxou lá atrás na minha história ou na minha vida de alguma maneira, que lembranças me trouxe para eu reagir dessa forma. Então, quando eu tenho esse domínio, isso me traz o poder que a gente chama de inteligência emocional, tá? Construção da inteligência emocional.
Então, assim, a inteligência emocional, ela influencia as nossas reações, ela influencia a nossa atitude frente a qualquer situação, especialmente desafios, coisas que a gente ainda não conhece, e ela influencia diretamente nos nossos relacionamentos, tá? Então, assim, Luana, o grande trunfo é saber administrar. Não deixar o barulho do outro tirar o nosso silêncio é sensacional. Legal. Kátia, tá crescendo? Que bacana, que coisa boa de ler isso aqui, que bacana. Estou contribuindo aí um pouquinho para o seu crescimento, fico feliz. Então, assim, a gente precisa compreender esse papel das emoções, né, na nossa vida. Elas desempenham um papel extremamente forte em relação às informações que a gente tem e a forma como a gente interage com esses eventos que nos acontecem. E a gente tem que adaptar esse nosso conhecimento a essa nossa forma de ser e a nossa forma de encarar a vida e de entender a vida, que é o nosso jeito peculiar, é a nossa individualidade, graças a Deus por ela. Aqui diz que está no caminho, um abraço para o Alex Nunes, que entrou. Gostaria muito de adquirir esse autoconhecimento, se puder indicar alguma leitura. Com o maior prazer, Bruna, me chama lá no direct que a gente conversa um pouquinho, tá? Então vamos seguir. Vejam como é importante, né? Ela influencia nossas reações, nossa atitude frente a qualquer situação, qualquer desafio e os nossos relacionamentos. E além dela nos ajudar com essa visão, com esse momento de consciência, de respirar, de lembrar como somos, quem somos e por que a gente está naquele estado, ou pelo menos parar para dar esse tempo para pensar nisso, né? A gente consegue construir relacionamentos mais fortes, mais límpidos, mais claros com as pessoas, com a equipe do trabalho, com os nossos colegas, com a nossa família. E com base naquilo que a gente escolhe, a forma como a gente escolhe se comportar, as pessoas começam a compreender essa firmeza, essa segurança que a gente tem, porque a gente não está agindo no automático. Vejam que quando a gente deixa a nossa emoção tomar conta da situação, é o automático que vem, é o que eu sempre fiz, é o que eu vejo as outras pessoas de repente fazerem, é aquilo que na minha cabeça na hora com aquele insight relâmpago eu acho que tem que ser, é aquela resposta que eu preciso dar para sair lacrando, né? Eu já escrevi um texto uma vez sobre isso, que lacrar não é legal. Lacrar significa que eu falei, o outro recebeu e calou, não teve discussão, não teve diálogo, não teve apoio, não teve conversa, não teve entendimento, sabe? Então, assim, lacrar não é legal. Legal é conversar. Legal é a gente conseguir dizer, olha, é assim que eu estou me sentindo, é assim que eu me sinto quando você faz tal coisa. Será que a gente pode mudar essa forma de fazer essa coisa, né? Então, assim, toda vez que eu não tenho esse autoconhecimento e me deixo impulsionar pela situação que está me constrangendo, me deixando triste, quem toma conta de mim é a minha emoção, que naquele momento não está equilibrada, que naquele momento não está sob o meu domínio, está sob o domínio dos gatilhos e da impulsividade peculiar ao meu comportamento, né? Tem uma frase que eu odeio, detesto, acho altamente burra, que fica às vezes em carros, caminhões, esses negócios, assim... Alguma coisa do tipo que a minha reação é a resposta, a forma como você me trata, alguma coisa parecida com isso. E eu acho isso assim, o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo você deixar que o outro tenha esse poder de, por conta do que ele faz, determinar o que você responde. Pensa nisso. Olha que absurdo. Ao que você fizer, dependendo do que você faça, vai ser a minha reação. Desculpa, não depende de você, depende de mim. Faça você o que você quiser. Eu estou trabalhando a minha inteligência emocional. Faça você o que você quiser, da forma como você quiser, porque quem vai determinar como vai reagir sou eu. Eu e a minha administração da minha emoção, porque quando eu tenho esse olhar, eu tenho esse controle de como eu sou. Um analítico sabe como é. Um analítico muitas vezes vai ser impulsionado para falar, para se expor, para se colocar, para dizer onde está doendo, porque o analítico é muito reservado. Eu preciso me controlar, eu preciso, como expressivo, eu preciso buscar a minha moderação, porque eu sou muito intensa na alegria, sou muito intensa na tristeza, eu sou muito intensa na hora da justiça, eu sou muito intensa na hora de defender as pessoas, eu sou muito intensa na briga por aquilo que eu acho que é justo. Então essa intensividade eu sei que eu preciso, é o meu ponto positivo e ao mesmo tempo é o meu calo que pode me sabotar.
pode me colocar numa situação de rótulo, né, de uma pessoa com quem não se conversa, que se impõe, que se coloca assim ou assado. Então eu sei que esse é o meu ponto a trabalhar a vida toda. E quando a gente tem esse controle, a gente consegue reagir melhor às nossas emoções e aquilo que fazem conosco, que provocam, né, em nós, sejam lembranças ou sejam situações reais do nosso dia a dia. E a pergunta é, que eu deixo para vocês aqui: vocês acham que administram bem aí as suas emoções, seja no trabalho, nas relações com a família, com as pessoas ao seu redor, na sua equipe, enfim? Você se sente no controle de como reage às situações difíceis, ou é algo que você precisa melhorar? Tem que pensar nisso aí, né? Então eu queria dizer duas ou três coisas ainda para vocês, para a gente terminar a live colocando os temas assim atualizados, né? Boa noite, Úrsula, querida. E a Isa falou que esse é o ponto a ser trabalhado. Então, assim, existem formas da gente fazer esse trabalho, existem trabalhos assim direcionados, né? E existem coisas que a gente pode ler, coisas que a gente pode estudar, independentemente da gente estar dentro de um curso, dentro de uma universidade, fazendo um curso especial. Mas é sempre importante. E se existe hoje uma competência, eu posso falar com vocês na posição de profissional de recursos humanos, eu posso dizer para vocês que se existe hoje uma coisa que a gente busca demais no mercado, não é mais o currículo recheado, nem extremamente cheio de qualificações técnicas. O que a gente precisa hoje, o que a gente busca hoje, são pessoas que tenham capacidade de lidar com as outras, de lidar com as diferenças, de entender as diversidades, de aceitar as diversidades e de saber lidar com as pessoas que não são exatamente iguais a elas, saber trabalhar em equipe de forma a fazer com que a coisa seja produtiva, fazer com que realmente a soma de todos nós seja muito maior do que o trabalho que nós fazemos sozinhos. Então, eu posso garantir isso para vocês, que hoje, se existe uma competência que a gente precisa desenvolver e trabalhar, é o conhecimento, é o autoconhecimento, é a inteligência emocional. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa lembrar sobre o controle das nossas emoções, a gente está enfatizando as emoções hoje porque a gente está falando de autoconhecimento, né? Lembrando que a live fica guardada, e aí a Úrsula, que eu sei que tem assistido algumas coisas, a live fica gravada lá no IGTV, quem quiser pegar desde o iniciozinho, ela vai estar lá hoje já no IGTV e amanhã provavelmente já no canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, aceitação. Eu preciso entender que eu tenho esse comportamento, eu preciso entender que eu com 20 e poucos anos já fiz uma porção de besteira e já reagi de formas inadequadas que eu jamais faria hoje. Então eu preciso dessa aceitação e eu preciso entender que no meu caso, por exemplo, eu preciso me controlar, ser moderada nos meus sentimentos. E tanto para mim quanto para qualquer outro comportamento, quanto para qualquer um de vocês, a gente precisa entender duas coisas: aceitar como nós reagimos, entender como nós reagimos e desacelerar a nossa reação. Por quê? A reação, ela é a externalização do nosso sentimento, do que a emoção trouxe pra gente. Lembram que a gente falou no início? Eu sinto, faço o julgamento e a leitura, externalizo num comportamento. Então eu preciso desacelerar esse processo antes de fazer o comportamento, tá? Então a gente não pode mudar aquilo que a gente já fez de errado, até gostaria, mas não dá mais como, a gente tem que mostrar ao longo do nosso dia a dia que a gente está melhorando, né? Mas a gente pode aprender com essas experiências que a gente avalia para a gente mudar a forma como a gente vai lidar com essas emoções no futuro. E sabendo que elas existem e como elas existem, eu preciso saber como eu posso fazer para mudar a minha reação, a forma como eu vou demonstrar a minha forma de perceber e externalizar as minhas emoções, tá? Então, se quiser mudar a forma como você reage emocionalmente, ou construir relacionamentos mais fortes, primeira coisa é você começar a aceitar o comportamento que passou e usar essas análises, essas experiências, essas lembranças para definir como é que você deseja se comportar e reagir no futuro. E isso é uma curva de aprendizado que não termina. Então a gente não pode esquecer disso, tá? Então assim, quando eu lembro que eu trabalho no meu primeiro emprego, eu trabalhei nos Correios.
E um bêbado xingou a minha mãe, batendo no meu balcão, xingou a minha mãe, porque eu era proibida de colar o selo na carta dele, escrever na carta dele, e ele estava cheio de cachaça às 8 horas da manhã na agência que eu trabalhava, e ele queria que eu escrevesse o endereço, colocasse o CEP e colasse o selo, e eu explicando para ele que eu não podia, porque nós éramos, não sei como é hoje, mas na época nós éramos proibidos de manipular a carta do cliente, a não ser que fosse para pegar, passar na máquina ou despachar. Então eu não podia, ele se irritou pra caramba, deu um murro no meu balcão e xingou a minha mãe do que ela não era, nunca foi, né? E aí o que eu fiz com 19 para 20 anos? Subi na minha mesa e subi no balcão que ele tava para enfiar a mão na cara dele. Não fosse um amigo meu muitíssimo maior que eu, que me pegou pela cintura e me levou para dentro do escritório para tentar me acalmar. Então hoje, quando eu penso nisso, eu falei, gente, eu jamais subiria na minha cadeira, no meu balcão, para fazer nada com cliente nenhum, de forma alguma. Mas com 20 anos eu fiz isso e fui essa pessoa. Fiz outras coisas com outras pessoas também. Então a primeira coisa, a gente aceitar que isso passou e que a gente... Tá rindo, né, Rafaela? Tu não me conhece quando eu tô nervosa. Hoje eu já tô bem melhor porque eu tô coroa, né? Mas assim, aprender que a gente precisa entender que há esse momento que a gente se envolve com a nossa principal emoção, e aí a gente precisa desacelerar essa reação, porque a reação, lembrem-se disso, o sentimento, que a emoção, quando nós temos o sentimento e a emoção aflora, ela vai nos levar a uma reação, e é essa reação que eu tenho que desacelerar quando eu quero trabalhar a minha inteligência emocional. Tá? Então, assim, a gente precisa interromper conscientemente, racionalmente, os nossos pensamentos nesse estágio em que a gente está sentindo a emoção, para que a gente consiga travar a reação da impulsividade. Então, veja só, isso é uma prática, isso exige uma prática consciente. Lembram que a gente falou desde o início sobre essa questão do consciente? Então, eu preciso ter essa prática, e isso eu tenho que fazer todo dia, e não é aqui agora na live comigo, a gente rindo, a gente curtindo, a gente aprendendo junto, não é agora comigo, é na hora do abacaxi, é na hora que alguém vem e te irrita, é na hora que alguém ativa um gatilho de uma lembrança ruim que você tem, é na hora que você está diante de uma pessoa com quem você já teve 1000 problemas e aquela pessoa está te trazendo mais um problema, é nessa hora que eu preciso lembrar da importância desse controle, desse autocontrole. Então, o que a gente faz dentro dessa primeira base especial e principal das características da inteligência emocional? Eu preciso lembrar que aquilo que eu fiz e como eu sempre reagi às emoções passou. Eu preciso entender por que eu fiz isso, então eu preciso desse autoconhecimento, qual é o meu comportamento predominante, como é que eu ajo nas principais situações, principalmente as mais difíceis, como é que eu reajo e como é que eu começo a praticar essa desaceleração da reação a partir do sentimento que eu tenho. Como é que eu consigo fazer com que essa reação postergue um pouco mais, que é para eu não ter a impulsividade e não perder o controle. Porque quando eu perco o controle, deixo a minha emoção subir e, desculpem, ela toma o lugar da minha sensibilidade e da minha racionalidade, porque elas podem, né, estar juntas. Nessa hora que eu perco o controle, eu deixo de ter a escolha. Eu perco a escolha. Eu me tiro a escolha. Dá para entender, gente? Eu me tiro a escolha. Quando eu deixo a minha emoção exacerbar e perco esse time do desaceleramento para eu ter uma reação que é o que eu estou sentindo em relação à minha emoção através do meu comportamento, se eu não tenho essa trava, eu perco, eu tiro de mim a possibilidade de reagir de outra forma. Oi, V.Ribeiro75, boa noite, bem-vinda. A gente está no finalzinho já, está quase acabando, mas seja muito bem-vinda e vai ficar gravada, tá? Então lembre-se, você tem total controle sobre as suas reações emocionais. Se você aprender a parar um instantinho para avaliar a situação com objetividade, com racionalidade, é bem mais provável que você vai conseguir um resultado positivo, que vai mudar a sua visão da situação e vai mudar a visão da situação do outro.
Porque quando a gente tem esse autocontrole, gente, posso dizer para vocês com toda tranquilidade, não em função de conhecimento, mas de experiência nesses 22 anos trabalhando com treinamento, que quando você tem esse autocontrole, a sua respiração, o seu posicionamento não devolvem para o agressor a agressividade, você quebra 80% da agressividade do agressor. Beijo, Ivone, beijo grande para você. Você quebra essa agressividade. Porque quando você vai com agressividade é para machucar. Quando você vai com agressividade, com calmaria, você vai para quebrar. Isso não significa que você vai ser subserviente, isso não significa que você vai abaixar a cabeça, que você vai se humilhar. Não é isso, você só tem autocontrole. Você só tem o autocontrole. Então não é, eu fiz daquele jeito, reagi daquele jeito, porque ele falou assim, falou assado. Cadê o seu poder sobre você? Cadê a sua capacidade de controlar você mesma? Cadê a sua capacidade de determinar o que você vai fazer? Quem é que manda em você? Quem é que determina a sua forma de lidar com a vida? Quem é que diz para você o que tem que fazer? Em determinadas situações só você e em outras os outros têm esse poder? Vamos pensar nisso? Qual é o poder que você está dando e para quem você está dando esse poder? De te irritar num nível que você mesma só responde porque você reagiu ao outro. Não, o outro pode até te deixar num nível altíssimo de irritabilidade, de irritação, de chateação, mas quem determina a forma como você vai reagir é você, e você precisa ficar bem com isso. No meu caso, hoje eu tenho aprendido muito a fazer essa avaliação, mas eu preciso falar de alguma forma, né? Então, nem que eu tenha que dizer para a pessoa, olha, isso me aborreceu profundamente, eu estou muito triste, mas eu gostaria de conversar. Hoje eu consigo chamar para conversar. Hoje eu consigo chamar para a gente trocar, para eu entender o que o outro não entendeu, para eu entender o que eu perdi na minha percepção do outro em relação à dor que de repente eu causei pelo que eu falei. Hoje eu já consigo buscar essa conversa. Antigamente não tinha essa conversa, eu tinha tanta certeza, eu tinha certeza absoluta de que eu estava correta naquilo que eu estava avaliando. E essa reação é a reação de quem não quer aprender com as próprias lições, com as próprias dificuldades. Então fica a dica aqui para vocês, inteligência emocional também é a gente se encarar da maneira que nós somos e tentar melhorar. Minha amiga está colocando aqui, eu sou muito reativa. A gente tem, os nossos comportamentos nos levam a determinados posicionamentos. E é importante que a gente os reconheça, porque só reconhecendo esses posicionamentos é que a gente consegue saber o que fazer com eles. Se eu não reconheço, se eu acho que aquilo ali não é tão importante assim, tudo bem, quem quiser me ature dessa maneira, eu estou perdendo a chance de crescer como pessoa, eu estou perdendo a chance de crescer como profissional, eu estou perdendo a chance de me desenvolver para melhor sempre. Então fica a dica aí, né? Eu sou muito expressiva, eu preciso de moderação em tudo. Então eu preciso reconhecer isso para eu poder crescer com isso. E só reconhecendo a minha falta de moderação dos meus sentimentos, das minhas emoções, é que eu consigo aprender a controlá-las. A prática de travar a reação para a gente poder respirar e se conscientizar do que a gente está sentindo para ter uma melhor resposta é treinamento. Treinamento, igual quando a gente vai para academia, igual quando a gente está aprendendo a fazer um prato de comida e a gente faz a primeira vez dá errado, na segunda dá errado, na terceira mais ou menos, na quarta fica melhor, na quinta fica um espetáculo. É igual quando a gente está se preparando de repente pro verão e a gente vai para academia todo dia, a gente malha, a gente faz e acontece. É a insistência, é o treinamento, é a tentativa na hora do abacaxi que faz com que a gente alcance um outro patamar nas relações com as pessoas. E um patamar de consciência absoluta, um patamar de poder absoluto sobre a nossa forma de reagir, de pensar, de estar. Então, assim, hoje a gente bateu esse papo sobre autoconhecimento, ficou faltando falar, óbvio, né? Falo pra caramba. Ficaram uns 4 slides aqui que eu quero falar pra vocês, eu vou começar na próxima terça-feira com eles. Como a gente pode assumir esse controle, o que a gente precisa fazer, além de reconhecer a emoção, a gente precisa identificar essa reação que a gente tem quando a gente se emociona, para o bem ou para o mal,
quer dizer, com coisa boa, com coisa ruim. A gente precisa se afastar da situação, eu vou explicar, dar um tempo para a gente mesmo, para a gente se recuperar, contestar o nosso pensamento, pensar nele, saber se a gente está legal naquilo ou não, e a gente então escolher como agir. Né? Na verdade, o grande resumo do autoconhecimento é esse: identificar a nossa reação, se afastar um pouco daquela situação, mesmo que você esteja ali diante da pessoa, dar esse tempo para a gente poder respirar, pensar naquilo, se recuperar, contestar o que a gente está pensando e escolher como reagir. Tá bom, gente? Olha, gente, a beça hoje, fiquei super feliz, muito obrigada. Tá gravado lá, faltam 20 segundos para encerrar. Amanhã tem Vozes Negras Enegrecer com a querida Luana Pimentel. Ela vai contar pra gente a história dela e vai ser muito emocionante como todas as outras. Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, queridos.